O próximo tema será Mulheres e Mídia. Quem irá coordenar este tema será o jornalista Carlos Kuntzel. Ele é graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Uniderp, pós-graduado em Práticas Pedagógicas do Ensino, Métodos e Técnicas. Tem 2 livros publicados, Planejamento Gráfico, A Personalidade do Impresso, e Jornal Impresso, do Público-Alvo à Mensagem Visual. Tem crônicas e contos publicados em site de renome, além de ter sido vencedor no concurso Lice Serra de Contos da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras em 2008. É apaixonado por fotografias, já expôs vários trabalhos no Tribunal de Justiça, em universidades e órgãos legislativos. Foi assessor de imprensa da FUNLEC e já atuou por vários anos em jornais, semanários, como repórter, jornalista, diagramador e fotógrafo. Atualmente, é funcionário público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e exerce a função de diretor da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça. Com o jornalista Carlos Kuntzel, a condução dos trabalhos do 7º tema. Boa tarde a todas e a todos. É uma imensa satisfação estar aqui para esse último painel. E quando a doutora Jaqueline Machado me passou a missão de coordenar esta mesa, eu me lembrei de quando eu escolhi o jornalismo para a minha vida, e eu acreditava piamente na transformação social por meio da comunicação. Sem dúvida, esse tema que nós estamos discutindo aqui depende muito disso, dessa transformação por meio da educação, por meio da informação, por meio do conhecimento. É só dessa forma que a gente vai conseguir avançar. Embora hoje eu não veja mais aquele sonho de adolescente com os mesmos olhos de quem acreditava em mudar tudo e tal, eu faço uma comparação que o jornalismo, que a comunicação, ela consegue ser uma gota d'água numa montanha de areia. A areia não é uma terra muito fértil, mas quando essa água atinge uma semente, essa semente dá frutos. E talvez o que nós estamos fazendo aqui hoje seja algo parecido com isso. Nós estamos colhendo frutos e plantando sementes novamente de uma discussão que não tem fim, mas ela é produtiva, ela é crescente. A doutora Jaqueline, por vezes, já disse que nós já tivemos muitos progressos, mas muitos regressos também, né? E tudo isso vem por uma disputa de comunicação, de informações e tudo mais. Então, gente, sem delongas, eu vou convidar os nossos debatedores e a palestrante para subirem ao palco, para, em seguida, nós termos a palestra que vai falar sobre a mídia como um meio de espaço para a violação e defesa dos direitos das mulheres. Tá? Então, como primeiro convidado, convido ao palco a doutora Catarine Giroldo Miguel. Doutora Catarine é jornalista e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com experiência em comunicação, jornalismo ambiental, jornalismo radiofônico, assessoria de imprensa e consultorias para ONGs e movimentos socioambientais. Pesquisadora das relações sociedade, meio ambiente, meios de comunicação e tecnologia. Cursou especialização em jornalismo científica no LabJOR, Unicamp, é mestre em comunicação pela Unesp Bauru e doutora em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, com período de doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, bolsista CAPES. É professora do curso de jornalismo e no mestrado em comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, professora. Obrigada. Nossa segunda debatedora é Linara Ojeda, jornalista e mestranda, é graduada em Comunicação Social, em Habilitação de Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal.
Tem experiência na área de cobertura jornalística, direitos humanos, comunicação e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Trabalhou como consultora de comunicação na Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, exercendo atividades no Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescentes. Foi assessora de imprensa na OCIP Instituto Aliança com o Adolescente. Atualmente trabalha como assessora de imprensa e desenvolve atividades no programa Escola de Conselhos vinculados ao FMS. Bem-vinda, Linara. E o nosso terceiro debatedor é o juiz Davis de Oliveira Marques. Juiz Davis de Oliveira Marques era do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e foi presidente do 9º Fonavide, em 2017. O juiz Davis de Oliveira Marques possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Dom Bosco, em 2001, e especialização em Direito pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, em 2006. Atualmente é magistrado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, atuando na área de violência doméstica e familiar contra a mulher, coordenador da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e é presidente, ou foi o presidente do 9º Fonavide. Tem vasta experiência na área de direito, com ênfase em violência doméstica. É professor formador na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte em violência doméstica. Bem-vindo, professor. E agora vamos à palestrante da noite. Da tarde, né? Ainda não está noite. Desculpa. Jacira Mello. Jacira Mello, graduada em Filosofia e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. Nas últimas 3 décadas, tem coordenado o desenvolvimento de ações de comunicação política pelos direitos das mulheres junto aos meios de comunicação de massa, com ênfase nas perspectivas de gênero, raça e etnia. Foi responsável pela produção de pesquisas de opinião, quali e quanti, campanhas sociais publicitárias, sites, portais de notícias, documentários e programa de TV. Ela é ativista feminista desde o final de 1970 e é associada fundadora e atualmente diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Mídia e Direitos. A agência Patrícia Galvão foi criada no ano de 2009 pelo Instituto Patrícia Galvão com o objetivo de produzir e divulgar notícias, dados e conteúdos multimídia sobre os direitos das mulheres brasileiras, proporcionando, assim, uma maior amplitude na cobertura jornalística do país. Bem-vinda, professora. O tempo regulamentar dessa palestra será de 40 minutos, mas há a possibilidade de encerrar antes, para a gente conseguir fazer a sequência dos debates, e a professora, a doutora Jacira, precisa sair daqui 5h15, mais ou menos, né? 17h15 no máximo. Então, a gente vai adiantar os trabalhos exatamente para que isso funcione dentro desse tempo. Tá? Então, com a palavra, filósofa e mestra Jacira Mello. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite. Já tive o prazer de estar aqui em Campo Grande algumas vezes. Tenho um carinho muito especial por essa cidade, por esse estado, em especial porque a luta contra a violência às mulheres, o enfrentamento à violência contra as mulheres, nesse estado, avançou muito. E eu acredito que muitas políticas públicas aqui desenvolvidas são exemplares
para o Brasil. Então, é um prazer e é muito importante. Eu vim, e foi super especial para mim acompanhar a mesa anterior e ver um debate desse fôlego, dessa estatura, dentro da universidade, com tanta gente, operadoras de justiça, etc. E tal. E eu não posso deixar de cumprimentar todas as pessoas, mas, em especial, grandes amigas que estão aqui sentadas e que são gestoras de políticas públicas e fazem diferença no Brasil inteiro, e a gente é testemunha. Vamos lá. Como vocês ouviram, eu sou do Instituto Patrícia Galvão. A minha preocupação nos últimas quase 4 décadas tem sido mídia e violência contra as mulheres, e é desse caminho que eu vou focar. Então, eu acho que eu fui além, que eu quero voltar para trás, como se a gente faz. Bom, vamos aqui, nesse mesmo. Cidadania, mídia e gênero. A mídia como um espaço e meio de disseminação de violações dos direitos das mulheres, a mídia como um espaço público de debate de defesa dos direitos das mulheres. Eu vou passar mais um para a gente ir mais para frente. Eu vou andando um pouco, porque essas partes... a mídia, no Brasil e na maioria dos países democráticos, ela funciona como um quarto poder. Por que funciona como um quarto poder? Nós temos executivo, legislativo e judiciário, porque é o espaço de debate público, é o espaço de ambiente de debate público, isto é, que capta a informação da população, que capta os debates, que vai até as pessoas que estão buscando os serviços públicos ou que estão sofrendo algum tipo de cerceamento de direito e traz isso através do rádio, da televisão, das mídias sociais, e isso faz parte das nossas vidas. Quem de nós passa um dia sequer sem ter contato com várias notícias, mesmo numa linha, né? Então, a mídia é o quarto poder, um poder muito forte, num país como o Brasil, mais forte ainda, porque a gente tem uma grande concentração de mídia, isto é, a mídia televisiva é muito concentrada, os grandes jornais muito concentrados, os sites noticiosos, que hoje são os mais vistos e mais lidos, muito concentrado. Aí vocês vão me dizer, mas e as mídias sociais, né? E as mídias digitais? As mídias digitais são importantíssimas, têm feito a maior diferença, só que é num ambiente segmentado e fragmentado, muito segmentado e muito fragmentado. Então, essa mídia que nós chamamos de grande mídia ainda tem uma influência muito grande no país. A mídia tem o poder só para a gente pensar em violência contra as mulheres, de definir a agenda de debate da sociedade, o que é notícia, sobre o que se fala, sobre o que não se fala. Esse é muito importante, sobre o que não se fala. Estar na mídia é sinônimo de existir. E aí, em relação à pauta social, estar na mídia é sinônimo de que vai estar numa campanha de governo, que vai estar numa campanha eleitoral, que vai ter recursos financeiros, que vai ter importância na gestão pública, enquanto questão. Influenciar a opinião pública. Influenciar a opinião pública é muito importante. Aliás, nós vivemos num país onde a mídia tem esse grande poder. E eu vou dizer a vocês, de uma experiência do Instituto Patrícia Galvão, nós monitoramos imprensa. Nós temos palavras-chave em relação à violência contra as mulheres, e todo dia tem 2 pessoas monitorando a imprensa. E eu posso dizer para vocês, a partir de fatos, de um monitoramento empírico, que o tema violência contra as mulheres foi o único tema social que esteve todos os dias na mídia, nos últimos 2 anos, em meio a uma cobertura de crise política e crise econômica.
E quando eu falo violência sexual, violência contra as mulheres, estou falando violência doméstica, feminicídio, violência sexual, assédio, estupro e outras coisas mais. Assim, em primeira página, em destaque nos principais sites noticiosos. Isso acontece, a nosso ver, porque violência contra as mulheres é um tema real e concreto da vida de aproximadamente mais de 40% das mulheres adultas nesse país. Vamos continuar. A mídia tem, então, também o poder de provocar mudanças de atitude e comportamento, sensibilizar, fiscalizar e cobrar os poderes públicos desse país. Nós vamos ver que a mídia tem feito muito pouco essa última parte. No monitoramento, por exemplo, a mídia cobre muito violência contra as mulheres, feminicídio, violência sexual, assédio, e raramente coloca um box mostrando aonde é que a mulher pode pedir ajuda. Se ela fizer isso, se a mídia, em qualquer lugar, em qualquer cidade, buscar fazer um box aonde a mulher pode buscar ajuda, ela vai descobrir que os serviços públicos são pouquíssimos nesse país. Ela vai descobrir que uma das grandes dificuldades das mulheres que precisam buscar ajuda ou fazer uma denúncia é no sistema de segurança pública. Um sistema que está em colapso, mas, em relação à atenção às mulheres, há muito tempo não tem estado preparado para. Ao mesmo tempo, a mídia não põe esse box para dizer aonde se pode buscar ajuda, ela repete milhões de vezes: a mulher precisa denunciar, a mulher precisa buscar a segurança pública. Essa é a frase mais repetida. Vamos lá. Um poder que deve ser usado com ética e responsabilidade social, em relação aos casos, especialmente, de violência sexual e assédio. A mídia tem deixado muito a desejar nessa perspectiva. A imprensa tem o dever de informar os cidadãos sobre os direitos e deveres, um papel pedagógico. De novo, eu vou repetir, em relação a feminicídio, a mídia brasileira não tem feito esse papel. Muito pelo contrário. Todas as matérias, 90% das reportagens, perguntam e buscam por que o que é que aquela mulher fez para ter sido assassinada pelo seu parceiro. A mídia, o repórter faz isso. Na televisão, no rádio, etc. O que será que aconteceu? E mais, busca tudo sobre a vida daquela mulher assassinada. E você raramente vai ler uma linha sequer sobre o agressor, o assassino. Uma linha sequer. Mal aparece o nome. E nós monitoramos jornais e sites noticiosos do Brasil todo, com o apoio da Secretaria, com o projeto da Secretaria de Política das Mulheres, de 2015 e 16. Eu, para fazer confusão com as datas, não precisa muito. Abrir espaço para polêmicas, debates, confrontações públicas, fatos e opiniões, e ter esse papel de mediadora, né? Eu vou passar mais rápido aqui. Então, a mídia como meio e espaço de violação, o que eu comecei a dizer. Aqui eu vou colocar uma questão, eu fiz questão de colocar esse slide hoje já madrugada fora, porque eu acho assim, para a gente pensar, por que a violência contra as mulheres deve ser pauta permanente na mídia brasileira? Tem sido, eu acabei de falar para vocês, que por várias razões, e principalmente pela reação forte das mulheres de todas as idades, essa tem sido uma pauta permanente, mas muito pouco aprofundada sobre o tema.
olha o que nós temos. Esse é um cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil, feito pelo Patrícia Galvão há 2 anos atrás, ele é atualizado de tempo em tempo, mas olha o que nós temos. 1 estupro a cada 11 minutos no país. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. Feminicídio do que eu estou falando. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. 5 espancamentos a cada 2 minutos. Esse cronômetro, para algumas pessoas que lembram, quando teve o tema do Enem, há 2 anos atrás, sobre violência contra as mulheres, esse cronômetro foi postado. E vocês imaginem que, no mesmo dia, nós tivemos um número de acesso fantástico. No outro dia, o site do Instituto Patrícia Galvão foi hackeado de forma tão profissional que levou-se, com profissionais nos ajudando de várias áreas, 5 dias para voltar ao ar. Só para a gente saber como nós também temos, nesse ambiente de violência contra as mulheres, um ambiente de muita... É como se nós estivéssemos sempre dizendo que essa violência é enorme, etc. e tal, e que esse é sei lá, um mimimi, qualquer coisa. Bom, a grande imprensa e a violência contra as mulheres. E isso é muito importante que a gente veja. Com a pressão de ativistas e especialistas, a partir dos anos 80, a violência contra as mulheres começa a conquistar status de problema social relevante na imprensa. Quando isso acontece, é um fato relevante na imprensa. Tem um Globo Repórter, tem um SOS Mulher. Nós temos as primeiras políticas de governo sobre esse tema. O governo Montoro, no momento, o primeiro governo pós-redemocratização do país, cria a primeira delegacia de polícia para mulheres. E mais, dali um ano, o governo Montoro era o único governo que tinha uma assessoria de pesquisas de opinião, e foi constatado que a política pública mais lembrada pela população do Estado de São Paulo foi a Delegacia de Defesa das Mulheres, durante o 3º e o 4º ano de governo. Isso não é pouca coisa. É porque teve um Globo Repórter, passou naquela época, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, foi o tema lá no programa da Dercy Gonçalves, da Hebe Camargo, do Silvio Santos. Sim, mas foi porque havia já um movimento social trazendo para o espaço público esse debate. Claro que ele foi precedido do debate do movimento de mulheres contra a máxima do crime defesa da honra. Nós sabemos disso, mas vamos embora. E é inegável nós considerarmos que essa amplitude do debate, no ambiente do debate público, e aí com ações de políticas públicas, acontece por conta desse tema figurar como um tema importante na grande imprensa e na mídia brasileira. Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, a violência contra as mulheres não são mais tratadas como questão privada, mas de interesse público. A Lei Maria da Penha, aliás, todas as pesquisas de percepção há muitos anos mostram que a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida no Brasil. Aí tem gente da área de política, operadores e operadoras de direito, que me dizem, conhecida como? Eu falei, conhecida porque sabe que é uma lei que pune a violência contra as mulheres. Isso já é fantástico, né? Porque nós temos tantas leis e são tão distantes do dia a dia da população que não se sabe. Então, nós estamos contando estudos sobre a cobertura da imprensa sobre a violência contra as mulheres, realizada pelo Patrícia Galvão, que são esses monitoramentos
que eu tenho contado para vocês, mostram que a chamada grande imprensa ainda abre pouco espaço para tratar o tema com profundidade. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar números. Notícias sobre violência contra as mulheres no Brasil, todos os dias, em todos os jornais, em todos os sites noticiosos. Mas são notícias muito rasas, vamos chamar assim, para não usar nenhum outro termo que talvez não ajude. Já na mídia local, isto é, nos municípios, nas médias cidades que têm um jornal próprio, casos de feminicídio e violência sexual saem com destaque todos os dias, mas com uma abordagem policialesca. Essa abordagem de violência sexual e feminicídio busca saber o que aquela mulher fez para acontecer aquele ato. Numa busca de justificativa que você lê aquelas matérias e fala, não, eu vou parar de monitorar a imprensa, porque é muito duro olhar ainda esse jornalismo tão raso e que fica perpetuando essa visão, né? Bom, o monitoramento que nós fizemos, eu vou passar rápido. O projeto de monitoramento, como eu já disse, foi apoiado pela Secretaria de Política para as Mulheres desde 2015, então foi em 2015 e 2016, de jornais e portais, 71 jornais e portais. Nós começamos com mais de 200 jornais e portais, mas depois você descobre que muitos só reproduzem matérias produzidas por outro veículo. Então, se foi tirando, etc. Isso deu um trabalho extra especial. Só para vocês verem, a amostra analisada, 2.401 matérias sobre assassinatos de mulheres tentados ou consumados, em 6 meses. 1.835 matérias sobre assassinatos consumados. Vamos lá. Lei desde 2015, o termo feminicídio ainda é pouco usado na imprensa. É pouquíssimo usado na imprensa. O feminicídio. E isso tem uma consequência, porque você trata aquele assassinato com uma percepção anterior a essa lei. A difusão do que é feminicídio, em que ocorre o contexto, os canais de denúncia e os serviços disponíveis podem contribuir para, por exemplo, evitar outras mortes. É isso que eu digo a vocês. A matéria sobre feminicídio não tem nunca uma linha que se diz o que é que uma mulher ameaçada de morte pelo seu companheiro, ex-companheiro, pode fazer. Como que a gente pode ter uma imprensa num país que tem um número de feminicídio que tem, aliás, subnotificado, que não tenha essa preocupação de trazer os canais de denúncia. E por que é mais grave? Porque quando uma imprensa não traz o canal de denúncia, é porque ela não buscou os canais de denúncia. Ela não foi ver se eles funcionam ou não. Então, ela deixa de cumprir um papel muito importante, talvez o principal nesse caso, é de ver como está a implementação de políticas públicas, como está a resposta do Estado a um tema desse tão bárbaro. As mulheres morrem a partir, muitas mulheres, um número expressivo de mulheres, estão morrendo por pessoas do seu círculo íntimo, que sabe onde ela mora, onde ela estuda, que sabe onde ela trabalha, que tem toda a radiografia da sua vida. Muitas as juízas que estão aqui, as promotoras que estão aqui, sabem quantas mulheres estão morrendo nesse país com a medida protetiva. Com uma medida protetiva. E aí, aliás, é raro sair na imprensa o detalhe se a mulher tem ou não a medida protetiva. Mas vamos embora. Das 1.700 matérias em que o crime pode ser enquadrado como feminicídio, segundo a lei,
Apenas 233 trazem explicitamente o termo. O que acontece? Nós temos, a imprensa tem o seu papel de trazer para o debate público questões que são muito importantes no país. Se eu tratar como um assassinato de mulheres, eu me ponho lá num cantinho, assassinato pelo marido, ex-marido, etc. E tal, isso tem um outro impacto. Então, olha, todas as matérias, um mínimo de matéria mencionando esse termo. Menção aos serviços de apoio às mulheres, aquilo que eu contava para vocês. Uma menção, é quase que essa não é uma dimensão do jornalismo. Falar sobre qual é a resposta do Estado. Onde é que essa mulher pode e deve procurar ajuda. 545 das matérias falam em órgãos de segurança pública. 84 serviços de saúde e 18 um Ligue 180. Outras pesquisas pesquisas de percepção que nós fizemos, o Ligue 180 é já uma referência para as mulheres de norte a sul, leste a oeste do país. Eu não estou aqui dizendo da eficácia do Ligue 180, mas um canal para, pelo menos, eu falar com alguém, existe. Por que se matam mulheres? O que os jornais escrevem? Quando a motivação é informada, está prevalentemente associada à não aceitação do fim do relacionamento ou à recusa da vítima em reatar com o autor. Ciúmes. Matou por ciúmes. Ninguém mata por ciúmes. Eu não tenho nada a ver com neurociência, mas mata-se por ódio. Reação passional. Ver a vítima com outro. Traição por parte da vítima. Briga e discussão. Aliás, tudo isso é escrito a partir do relato do criminoso. Você não tem nunca um relato de pessoas próximas da vítima, de familiares, de amigos, gente que trabalhava no mesmo espaço. Não tem, gente, não tem. Se pode procurar com lupas e vocês viram, eu estou falando num universo de muitas matérias. Não se associa assassinato ao sentimento de posse. Não, vocês não vão... Pode procurar com lupa, vocês não vão achar essa expressão. Não se associa a poder, não se associa a machismo. Quando a motivação é referida, o fim do relacionamento e ciúmes são as mais frequentes, o que tende a transferir a culpa para a vítima, por seu comportamento e atitude. Quis ir embora de casa, quis me deixar, eu apaixonado, ciúmes, transtornado, mata. E mata, agora a descrição é rara, mas quando tem, mata. Com tiros no rosto e no peito. São tiros muito certeiros. E usa-se muita arma de fogo. Por que se matam mulheres? O que informa os elementos das matérias? Vocês vão ver aqui. Não informa nada. Por que se matam as mulheres? Ninguém, não tem, essa pergunta não é feita pelo jornalista. Eu sou comunicóloga, mas exerci o papel de jornalista há muito tempo na minha vida. Deixa eu ver. Acerto de contas e vingança. Pouquíssimos. Aí vocês vão vendo. Relacionamento, etc. Mas, assim, do conjunto, não se tem essa pergunta. Que é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias, né? A sociedade brasileira precisa fazer. Por que se matam as mulheres? E por que essas mulheres, na sua grande maioria, são mortas por seus parceiros ou ex-parceiros íntimos? Que são mortas
saindo das suas casas no horário que vai trabalhar, e ele está ali na porta, ela tem uma medida protetiva, e ela é morta com 4, 5 facadas. A sociedade precisa perguntar. Relação do autor com a vítima, pelo menos isso tem nas notícias, na maioria das notícias. A relação, a maioria, 500, entre as que nós pudemos, 500 ex, 348 atual. Maioria absoluta numa relação íntima. As outras, familiares, amigos, chefes, padrasto, irmão, etc. Vítimas que buscaram ajuda e foram assassinadas. Quem falhou? A imprensa também não faz essa pergunta, que me parece fundamental. Quem fez jornalismo tem que fazer essa pergunta. Vítimas que buscaram ajudas, que têm a medida protetiva, aliás, algumas têm mais de uma, vários BOs. Quem falhou? Matérias relativas a 77 vítimas relataram que as mulheres já haviam buscado ajuda antes do crime. Aliás, a maioria das matérias não buscam essa informação. E, quando buscam, nós já conversamos com alguns jornalistas, eles têm dificuldade de achar, porque eles precisam da disponibilidade do sistema de segurança pública para essa resposta. E uma resposta rápida, porque se a notícia é que a mulher morreu hoje ou ontem, não posso esperar uma semana para ter, isso que ela já saiu de pauta. 92 matérias apontam que as mulheres tinham feito denúncias anteriores. Destas, 24 matérias informam que as vítimas tinham medidas protetivas contra o autor. É um número muito pequeno de menção nas matérias. Quando a gente vai atrás do caso, e nós já fizemos, aí comentando também, dentro desse projeto, fizemos um seminário junto com jornalistas, e os jornalistas disseram, nós não vamos às delegacias. A gente não tem tempo na delegacia. Eu estou cobrindo o estado do Mato Grosso do Sul, eu estou aqui, morreu uma vítima lá na fronteira, eu vou ligar para o delegado, para o escrivão, sei lá para quem, para saber o que aconteceu. Essas pessoas não me respondem. Ou me respondem dali 2 dias. Não tem nenhuma informação. Então, assim, tem um lado do jornalismo, mas também um lado de como você pode receber essa informação. Cobertura factual, individualizada, com abordagem policial. Nós temos, é aquilo que eu disse no início, o tema da violência contra as mulheres, feminicídio, assédio sexual, estupro, não sai da imprensa. Não saiu da imprensa nesse período todo complexo brasileiro, de crise econômica, crise política, mas olha só como nós não estamos bem. Em apenas 5% das matérias, isso 94, constam críticas às políticas públicas ou ao sistema de atenção, segurança, justiça. Nós sabemos que o Brasil já avançou muito, mas está muitíssimo aquém no atendimento à violência contra as mulheres. Aqui, 1.802 matérias apenas sobre o relato do crime. É um relato bem simplesinho. Não um relato do crime, é um relato bem simplesinho. 21 reportagens, 12 artigos, e a maioria aqui é factual. Factual é uma descrição rápida e simples do ocorrido. Vou aqui ler algumas manchetes, só para vocês verem que não foi nada fácil fazer esse monitoramento. Decapitadas, baleadas e queimadas. Veja quando o ciúmes transforma casos de amor em tragédia. Ciúme é uma das principais causas de crimes contra as mulheres. Bêbada. Marido bate e tenta atropelar companheira com filho no colo. Agora, o bêbado. O bêbado, marido, bate e tenta atropelar companheira com filho no colo. Crime de violência doméstica aconteceu de madrugada.
bêbado, né? Isso é. PM surta. Aliás, o surto é o que não falta nas matérias. Como os homens surtam e matam as suas companheiras. É uma coisa, é um fenômeno de norte a sul, leste a oeste. Aqui. Então, onde eu estava no surto aqui. É que você lendo no cotidiano é muito duro, é muito pesado. PM surta e atira contra vizinho e ex-mulher na frente da filha de 5 anos. Aí fala tudo sobre o PM. Fala tudo. O PM onde ele trabalhava, daqui a pouco aparecem amigos falando sobre ele, etc. e tal. Mas você nunca lê uma linha sobre essa mulher assassinada. Ela não tem mãe, não tem parente, sei lá, não tem. Estava fora de si, transtornado, diz testemunha sobre autor de chacina. Crime bárbaro aconteceu na madrugada desse domingo, em tal lugar. Polícia acredita que fim de casamento e ciúmes tenham motivado o crime. Bom, dito isso, uma pequena amostra. Enfermeira é morta após sair com um homem que conheceu pela internet. Essa enfermeira é a maior responsável por esse crime que ela sofreu. Essa gente não precisa nem comentar. Pará, jovem morta em motel, conheceu o suspeito horas antes do crime. Estudante morta a golpe de faca no Distrito Federal tinha drogas na mochila, diz a polícia. Quer dizer, a polícia mexeu na mochila da moça, investigou provavelmente toda a vida dela para saber por que ela foi morta. Idosa, olha essa aqui é uma pérola. Idosa dormia nua e morreu após socos, chutes e estupros de vizinhos. O que tem que a idosa... Olha essa manchete, gente. É de um desrespeito, é de uma busca o tempo todo. O que essa mulher estava fazendo para sofrer? Alcoolizada, universitária, pede carona a desconhecido e é vítima de estupro. Quer dizer, se sabe tudo sobre a vítima. Vocês estão percebendo que a gente sabe tudo sobre a vítima? Nessa dimensão? E o quanto isso, a imprensa tem uma responsabilidade muito forte, porque o quanto isso alimenta as raízes de violência. Quanto as raízes culturais de violência, né? Estão sendo lidas. O que a imprensa pode fazer para contribuir para o enfrentamento à violação dos direitos das mulheres? Aí uma coisa que é feito muito pouco, quem faz esse trabalho são as organizações da sociedade civil, divulgar dados e informações para informar sobre a magnitude de gênero, contextualizar o problema, apontando causas, fatores, soluções, divulgar e avaliar os serviços disponíveis. É uma lista, gente, que a imprensa não faz no Brasil, ou faz pouquíssimo. Não chega a ser 10% da cobertura, uma cobertura que eu já disse intensa. Cobrar e fiscalizar políticas públicas, lembrando que o combate à violência contra as mulheres é um compromisso assumido pelo Estado brasileiro em convenções internacionais. Acompanhar os debates sobre as propostas legislativas e não ser um agente de violação de direito das mulheres. O que a justiça pode fazer, nós já conversamos um pouco sobre isso, aqui ouvindo vocês. Acompanhar denúncias e processos, propor ações civil, etc., cobrar fiscalização, não ser agente de violência, mas eu quero ficar mais na mídia. Mídia brasileira, um sistema de comunicação concentrado, arcaico e oligárquico. É muito difícil debater, não com jornalistas, mas com o sistema de mídia. O sistema de mídia tem um problema muito grande no país, que é ser concentrado do jeito que é, mas tem fenômenos. Cida Gonçalves conhece um deles, chama-se Datena. Datena é uma voz
quase que única nesse país, onde trata violência contra as mulheres, feminicídio, com uma lógica que, de algumas maneiras, parece que ele baixou um santo feminista nele. Vocês já viram? É uma coisa assim, ele cobre, obviamente, esses programas cobrem violência contra as mulheres, e, em especial, assassinato, ou estupro, ou violência sexual, todos os dias, dá muita audiência. Mas esse da Atena, que muitas vezes a Cida entrou ao vivo, comentando algumas matérias, como secretária de Política para as Mulheres, da SPM, quando ela estava à frente desse programa, esteve há mais de uma década. E é incrível como esse programa, que nós chamamos popular, tem feito a diferença. E ele sabe todas as coisas, de feminicídio, chama o homem de covarde, fala que é ciúmes, isso não é ciúmes. Fala que é isso, que é aquilo, ele desmonta muito, é muito interessante. Mas vamos embora. Regular ou censurar, tem uma coisa muito importante para a gente ver nesse tema, mas eu vou passar. É preciso debater a qualidade dos conteúdos, com ênfase na responsabilização editorial. Isso também a gente discute, são algumas organizações da sociedade que... Eu estou falando enquanto sociedade civil, não estou me referindo a estudos, a trabalhos de debates, etc. Sociedade, Estado e mídia devem contribuir para a igualdade e a valorização da diversidade. Isso é uma questão óbvia, mas, no caso da cobertura sobre violência contra as mulheres, está faltando muito. Proteção contra conteúdos negativos, prejudicial para crianças, naturalizador da violência, em especial o discurso do ódio. Nós poderíamos entrar numa discussão do discurso de ódio, principalmente nas mídias sociais, é algo que a gente precisa trabalhar muito, para garantir a proteção contra os discursos de ódio, a disseminação de preconceitos e discriminação. Nós precisamos regras claras, objetivas, que também tem sido interditada o debate, seja no Congresso ou em outros espaços. A Abrage, que é uma associação de jornalismo investigativo, tem tentado levar essa discussão forte. A internet como meio e espaço para a violência contra as mulheres. Esse é uma outra dimensão importantíssima que a gente precisa entrar. A perseguição, assédio, o roubo de informações, a publicação de fotos e vídeos íntimos sem autorização ou distribuição dos conteúdos já resultam em algo usual. Nós sabemos que hoje algumas jovens cometem suicídio e, às vezes, vêm à mídia, outras vezes não, por conta dessa questão. E é muito importante a gente olhar que isso tem uma questão de desigualdade de gênero muito forte. Uma divulgação de uma imagem de um jovem, um rapaz, jovem, adolescente, no vigor da sua juventude, nu, transando com alguém, fazendo qualquer coisa, isso nunca vai abalar a sua existência. Porque isso é máximo, né? Ele é viril, bonito, etc. e tal. Agora, a divulgação dessas imagens, de uma imagem de uma garota namorando, nua, etc. e tal, tende a ser uma violência psicológica, uma violência enorme. E isso se discute muito pouco. Vamos lá. Divulgação desautorizada de imagens íntimas. Aí, imagens íntimas vazadas pela internet, pornografia de vingança, nós tivemos um projeto de lei tramitando, e o artigo 7 da Lei Maria da Penha também trata um pouco desse tema. E agora, essa é a mais importante, divulgar mensagens de ódio a mulheres na internet agora é crime. A lei aprovada agora no dia 3/4,
delega à Polícia Federal a atribuição de investigar crimes associados à divulgação por meio da internet de mensagens de conteúdos misóginos, isso é importante, essa palavra, né, a meu ver, isto é, que propagam o ódio ou a aversão às mulheres, tal. Isso também vai nos ajudar, deixa eu ver. Seria importante criminalizar a misoginia, também vou passar um pouco mais rápido. E, quanto aos conteúdos considerados ofensivos, desrespeitosos, reforçadores de estereótipo, e preconceituosos, ou simplesmente de extremo mau gosto, como que a gente fica em relação a isso? Devem existir limites para a liberdade de expressão? É liberdade de expressão? Aí é uma coisa para a gente discutir, e eu acho que é complexo mesmo. É liberdade de expressão? Reforçar estereótipos, conteúdos ofensivos, etc., que são tão presentes nas redes. E aí eu não vou entrar na publicidade, eu só vou dizer uma coisa, nós trabalhamos um tempo muito grande com publicidade, hoje a internet e as redes sociais têm um número fantástico de publicidade, de desenhos, etc., e tal, que a gente não tem nem condição de monitorar, mas nós temos uma produção de imagens negativas, estereotipadas em relação a mulheres e meninas, que circula muito na internet, e toda uma geração de jovens, mas não só meninas, mas meninos também, porque isso alimenta as raízes e as culturas de violência, e com um efeito pedagógico negativo e nefasto sobre as novas gerações. Isso não vai dar para a gente comentar, mas precisaria ter um trabalho especial sobre isso. Eu acho que eu paro por aqui para a gente conseguir conversar um pouquinho. Obrigada. Muito obrigado à professora, não estou insistindo com professora, na filósofa e mestre em comunicação, Jacira Mello. E agora, para dar início aos debates, passo a palavra ao meritíssimo juiz Davis de Oliveira Marques, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para suas considerações. O tempo é de 10 minutos. Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Jaqueline pelo convite. Gostaria de homenageá-la por esse evento. Estar aqui no Mato Grosso do Sul, para mim, é algo muito especial, porque, embora eu seja juiz no Rio Grande do Norte, eu sou sul-mato-grossense. Sou filho de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Nasci nesse estado, quando já era Mato Grosso do Sul, e isso, para mim, tem um significado muito especial. E, principalmente, vindo de doutora Jaqueline, que tem se transformado entre a gente em uma referência no combate à violência contra a mulher, e não é à toa que hoje ela é representante da região Centro-Oeste dentro do Fórum Nacional de Juízes de Combate à Violência contra a Mulher. Muito obrigado pelo convite. E também estar aqui também nessa mesa é um pouco árduo para mim, porque eu não sou um especialista em comunicação. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque eu posso dar a minha percepção enquanto magistrado do judiciário, da percepção como magistrado, frente à imprensa. Gostaria de parabenizar a palestrante, Jacira Mello, que quase os pontos que eu tenho a considerar tocam a pontos que ela já tocou. Nós já nos conhecemos, eu tenho um especial respeito por ela, e principalmente pela agência Patrícia Galvão, que tem uma relação muito forte com o Fonavide, do qual eu presidi o ano passado e que atualmente a presidente é a doutora Luciana. Eu vou tentar ser rápido e fazer só uma rápida pontuação, tocando em pontos que a doutora Jacira já tocou. Com a superveniência da Lei Maria da Penha, eu costumo dizer que essa legislação trouxe algumas modificações dentro de 3 âmbitos. Um âmbito político institucional,
que eu vou falar rapidamente, que toca justamente a forma como as instituições passaram a ver essa temática, obrigando tribunais a criar varas especializadas, o governo a criar delegacias especializadas, enfim, modificação na estrutura política e institucional dos órgãos. A outro âmbito é o âmbito jurídico-judicial, propriamente dito, é aquele que toca as modificações que trouxe referente à maior punitividade, né, ao olhar para o agressor com um olhar mais gravoso e ao olhar para a vítima, que antes era deixada de lado pelo legislador, o que ocorreu com as medidas protetivas. E o terceiro âmbito que eu costumo falar é o âmbito cultural educacional. Então, o que a Lei Maria da Penha, por si só, de existir, ela provocou uma modificação, já tem provocado uma modificação na cultura e na educação. E ela prevê, ela dentro do seu bojo, ela prevê a necessidade de se falar de gênero, ela já fala que tem que se tratar de gênero em educação, e ela provocou também, dentro do o simples fato de existir, essa própria pesquisa que a doutora Jacira mencionou, do Instituto Patrícia Galvão, que fala que 98%, salvo engano, das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, o simples fato de se conhecer já provoca uma alteração na conduta das pessoas ou no olhar sobre isso. Isso toca na modificação cultural e educacional. E onde é que está a mídia? A mídia está aqui, nesse âmbito de modificação, no âmbito de modificação cultural e educacional. Então, nós vemos os tribunais, várias instituições, os meios de imprensa, fazendo campanhas de combate à violência contra a mulher. O simples fato, e daí entrando na mídia, no antes e depois Lei Maria da Penha, eu gostaria de pontuar 2 momentos. Antes, a gente contratava de violência contra a mulher, a mídia, ao abordar, geralmente ou abordava os casos como feminicídio ou casos de violência contra a mulher, só aqueles casos, ela se restringia mais àqueles casos de grande repercussão que tratavam de mulheres brancas, ricas, que foram assassinadas por seus companheiros. Né? Todo mundo conhece os casos famosos. E sempre tratava daqueles casos como crime passional. Era assim que a mídia tratava. Com a superveniência da Lei Maria da Penha, o simples fato da lei existir mudou a forma da mídia, em alguns aspectos, a forma da mídia tratar essa questão. A questão passou a ser tratada mais recorrentemente. Isso, por si só, deu visibilidade à violência e gera para a população uma percepção que a violência contra a mulher é algo muito mais grandioso do que se imaginava. Da mesma forma, não se passou a tratar mais desses crimes só como crimes passionais. Passou a se tratar desses crimes como crimes de violência contra a mulher. Isso provoca uma modificação na cabeça de quem recebe essa informação. Hoje, as pessoas ficam mais indignadas com casos de violência contra a mulher do que outrora. Isso não é absoluto. A gente precisa ter algo, é por isso que eu dividi em primeiro momento e segundo momento. Então, sabe-se que existe mais violência, porque a imprensa retrata mais esses casos, isso da mídia, a imprensa gosta de tratar disso, que não é só crime passional, que é violência contra a mulher, mas só que a gente entra no segundo momento, que é esse que a gente está parado e não consegue avançar. A imprensa começou a tratar muito e muito dos casos de violência contra a mulher, como Jacira já pontuou aqui. Isso é recorrente nos programas policialescos. Só que, ao tratar muito e muito, ela não tem transmitido todo o conteúdo necessário daquela violência, como ela já pontuou. Não se extrai toda a informação, como, por exemplo, se essa vítima tinha medida protetiva ou não, se essa vítima procurou o sistema de justiça ou não, e o que isso gera? Isso tem gerado, essa é a minha percepção, na cabeça das pessoas, que a Lei Maria da Penha não funciona. E eu, como magistrado, eu tenho recebido constantemente relatos de vítimas
que resolveram denunciar, e nos seus depoimentos consta que o agressor a ameaçava, dizendo que se ela procurasse a polícia, ele iria fazer com ela a mesma coisa que aquele rapaz que fez com a cabeleireira que passou. Esse caso é bem conhecido, mesmo que aquele agressor fez com a cabeleireira que passou no programa tal, e que não deu em nada. Ou que Lei Maria da Penha não vale nada, que justiça não vale nada. Esse discurso é recorrente nos pedidos de medida protetiva. Ou seja, a mídia que antes contribuiu, mostrando uma violência, mostrando que aquilo não é só crime passional, é violência contra a mulher, embora não se aprofunde nisso. E mostrando que existe uma lei, agora pode estar provocando uma retração da mulher ao procurar a justiça, porque está incentivando os agressores que passam a pensar que a Lei Maria da Penha não vale nada. E nesse ponto eu toco, e eu acho muito feliz, uma das debatedoras que esteve aqui antes, a doutora Luciana, ratificou isso que eu estou falando agora. Ela tem isso em dados, pesquisas que ela tem feito aqui, dentro do Ministério Público, que demonstram que a maioria das mulheres que foram vítimas de feminicídio no Mato Grosso do Sul não tinham medidas protetivas de urgência. Então, não é que o sistema de justiça, a lei não funciona. Existem outras coisas que a imprensa não está explorando ao transmitir a informação. As medidas protetivas funcionam. Nós sabemos que funcionam. E eu passo agora um relato da minha vara. Eu tenho 2.000 e poucos processos. Desses 2.000 e poucos processos, todos têm medida protetiva. 90% têm. Eu tenho 2 presos. 2 presos significa que 2 pessoas descumpriram medida protetiva. As outras todas estão sendo cumpridas. Só que não é essa a percepção que a imprensa está passando para a população. Há uma necessidade de maior comunicação do judiciário com a imprensa, e isso é uma via de mão dupla, tá? Eu não estou atribuindo culpa a ninguém. Da imprensa com o juiz, ou com o juiz, mais do que com o juiz, com o judiciário, com o sistema de justiça, e do sistema de justiça com a imprensa. E eu gostaria de focar um pouco no judiciário, porque a imprensa consegue se comunicar muito bem com a polícia. Até a gente vê isso muito nos programas policialescos. As informações chegam à imprensa através da polícia, mas não se comunica com o judiciário, e há uma dificuldade do judiciário também, porque o juiz foi acostumado, pela própria natureza da sua função, a não sair do gabinete. Essa é uma preocupação que foi pontuada aqui, e eu trouxe aqui essa experiência dos relatos da vítimas nas medidas protetivas. Isso está inserido dentro do segundo momento, que a gente não está avançando e está correndo risco de retroceder, porque isso pode retrair o comportamento da vítima, essa percepção que a imprensa tem passado para a população. Já tentando terminar aqui, eu falei de medida protetiva e queria falar também de outro ponto da imprensa, que ela não tem conseguido avançar no vencer os estereótipos. Tá? Embora ela já trate nas novelas de violência, os estereótipos estão sempre ali. Na publicidade, principalmente, propagandas de cerveja, essas que são sempre remetidas às masculinidades. A imprensa não tem conseguido vencer isso. E também a gente vê muito em programas que usam bonecos. Usa um boneco, o apresentador fica ali, bota um boneco para ser machista. Tem vários bonecos machistas aí. Xaropinho, Louro José, que mudou um pouquinho, parece que tentou. É como se fosse uma escusa para o apresentador. Ele é machista e eu não. E isso reforça estereótipos. Então, qual é a necessidade aí? A necessidade da imprensa ser vista como integrante da rede, por cada integrante da rede. Nós, eu, juiz, delegado, nós interagirmos mais. E a necessidade da própria imprensa se ver como integrante da rede. Então, é uma via de mão dupla. Aí fica algumas perguntas, algumas indagações. A não profundidade da violência, do retratar a violência contra a mulher, é proposital ou é porque não há essa visão de se ver como integrante da rede?
Ou é porque é mais atrativo a violência do que a solução? Porque não tem se mostrado essas questões, que, por exemplo, como a vítima não tinha protetiva, mas também não tem se mostrado a resposta que o judiciário tem dado para a violência. Às vezes não tem resposta nenhuma, ou não se publica a resposta, ou quando se publica, não tem a mesma proporção que se publicou a violência. Passa-se o dia inteiro falando daquela violência. Mas mais à frente, quando vem a condenação, ou quando vem uma punição, uma prisão, aquilo sequer é retratado. O que não gera um link na população com a funcionalidade da lei, a aplicabilidade da lei e a violência que ocorreu. Como tornar a resposta que o Estado dá àquela violência tão atrativa para a imprensa como é a atratividade da violência, do mostrar a violência. Aí as necessidades, a questão de inserção na rede e a questão da formação em gênero, que tem sido discutida nos integrantes do sistema de justiça, e eu não sei, aí a professora, a nossa palestrante pode dizer, se essa questão do se inserir na rede e o debater gênero também tem sido debatido com os jornalistas. E a necessidade, por fim, nessa visão de ser visto como integrante da rede e de ser visto pelos integrantes da rede como a imprensa como integrante da rede também, a necessidade de aproximação dos juízes e do Poder Judiciário com a imprensa. Nesse aspecto, eu cheguei a participar, tive a felicidade de participar de um curso promovido pelo Instituto Patrícia Galvão. Talvez muitos nem saibam que o Instituto Patrícia Galvão tem um curso de mídia que destinado aos integrantes de justiça. Eu acho que talvez muita gente nem saiba disso. Enfim, são essas as considerações. Eu agradeço muito ao conhecimento transmitido pela palestrante e novamente a minha querida doutora Jaqueline e a minha querida colega juíza presidente do Fonavit está aqui presente por essa oportunidade. Muito obrigado. Então, dando continuidade aos debates, eu passo a palavra agora à jornalista, professora doutora Catarine Girão do Miguel. Boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite por estar aqui em debates tão importantes, tão urgentes, não só enquanto docente do curso de jornalismo. Então, essa preocupação sobre como abordar essas questões de gênero na formação dos alunos, ela é constante. Vocês podem ter certeza que o curso de jornalismo aqui se preocupa muito com isso. Eu, atualmente, estou na coordenação do curso também. Então, são questões urgentes que eu costumo dizer que não são propriamente a minha área de pesquisa, mas é a minha área de militância. Então, agora, nos últimos tempos, desde que eu cheguei na UFMS há 4 anos, eu venho orientando trabalhos também que tem esse recorte da representação da mulher na mídia, e da questão de gênero. Então, eu estou com as minhas orientandas no mestrado, as 3, elas trabalham nessa perspectiva, 2 mais especificamente com a questão do feminicídio, e a representação do feminicídio na mídia, que eu quero ver se eu tenho tempo até de retratar aqui uma das pesquisas que a gente fez, que a gente está em andamento ainda. Mas, assim, esse tema, ele... claro, ficou óbvio nas palavras da Jacira que ele é relevante, a mídia ainda exerce um papel fundador, no entendimento dessas questões. Eu concordo quando a professora diz que a mídia convencional ainda é o grande bastião da credibilidade, então ela ainda exerce um poder. Eu digo ainda porque as mídias sociais hoje estão produzindo contranarrativas, elas estão sendo capazes de confrontar esse discurso hegemônico. Então, isso é muito interessante. Eu vejo assim, esse movimento que acontece nas redes sociais, ainda que a gente possa fazer várias ressalvas com relação ao discurso de ódio, ele é muito fragmentado, ele traz uma série de problemas, ou ele não é aprofundado como deveria. Todas essas questões a gente pondera, claro, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que considerar que essa pluralidade de voz, nessa experiência radical de comunicação que as mídias sociais proporcionam, ela foi determinante, principalmente para a ascensão de um feminismo, sei lá, hoje se fala aí num pós-feminismo, no ciberfeminismo,
que se instaurou hoje. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando estava na graduação, assim, um dos primeiros trabalhos que eu realizei na graduação de jornalismo foi sobre gênero. Eu não levei adiante depois isso na minha iniciação, no meu TCC, mestrado, porque a universidade, né, dominada por homens doutores que não tinham interesse nesse tema, então eu fui levada a pesquisar outras coisas, mas esse era um tema da minha vida mesmo. Então, e hoje eu percebo um interesse assim ascendente, né, no curso, por exemplo, no curso de jornalismo. Tanto que a gente tem trabalhos aí no mestrado e na própria graduação sempre focados, né, trabalhos na maior parte das vezes focado em entender um pouco o que é ser mulher hoje, como que a mídia representa isso, essa questão da violência de gênero, da abordagem midiática. Então, eu percebo um crescimento que eu atribuo, em partes, a essa abertura que as mídias não convencionais elas provocaram na sociedade. Né? Tem pessoas que eu jamais imaginei que falariam de feminismo e hoje estão falando, estão reivindicando, e isso é muito importante, né? Ainda que seja caótico. Acho que esse é um movimento caótico que depois ele vai se organizando por si próprio. E aí, nesse sentido, ainda que a mídia convencional ela continue com grande peso, ela vem perdendo muito espaço, né? Então, para ter uma ideia, o Jornal Nacional, que antes tinha aí um share, né, uma participação de 80% das pessoas assistiam o Jornal Nacional, hoje está beirando os 40%, 30%. Só nos últimos 4 anos, as pesquisas indicam que eles perderam 30% do público. Ainda bem, né? Então, assim, essa é uma satisfação que a gente vê essas pesquisas, mostrando que hoje as pessoas estão assistindo ou estão se informando de outra maneira. Né? Não é melhor nem pior, são outras maneiras de se informar. E isso permite que você tenha mais liberdade também, né? De buscar assuntos do interesse, de produzir sua própria informação, de criticar, de combater o que a mídia, principalmente a mídia hegemônica, está colocando aí. E eu tenho um caso que eu queria retratar aqui rapidinho. Quem é de Mato Grosso do Sul conhece isso. Acho que os dados, né, da tragédia que é o Estado com relação à violência contra a mulher já foi colocado aqui, já foram colocados em inúmeras mesas. Né? Eu acho que, desde que eu estou aqui, eu vejo que viver aqui no Mato Grosso do Sul é você se deparar constantemente com essas rachaduras de contradição social. Isso é terrível, né, mas, ao mesmo tempo, faz com que a gente se desperte para trabalhar, né, para reverter um pouco dessa situação calamitosa. Enfim, teve um caso de feminicídio aqui em Campo Grande que ficou bastante emblemático, né, trágico, que foi da musicista, inclusive que foi aluna aqui da UFMS, a Maiara Amaral. E esse caso, assim, só para a gente entender um pouco de como as mídias e como a sociedade e esses movimentos, né, esses novos movimentos, eles estão conseguindo subverter um pouco da lógica midiática, né, e promover até o que a gente chama lá nas teorias da comunicação de contra-agendamento. Porque você tem um grande agendamento que a mídia provoca na sociedade, né, e isso é importante. Então, o que a mídia pauta, normalmente, é a partir daí que a sociedade vai se informar, vai discutir, vai debater. Mas a gente percebe hoje uma lógica diferente, que a sociedade e os movimentos eles estão conseguindo pautar a mídia também. Então, só para ter uma ideia desse caso, quem não conhece, né, a musicista foi assassinada em julho do ano passado, e esse caso, ela foi, né, assassinada a golpes de martelo na cabeça, as investigações depois mostraram isso, foi por um homem lá que ela teve um caso, e isso foi noticiado pela mídia de imediato, na mesma perspectiva dos exemplos que a Jacira comentou aí, que a vítima tinha ido para um motel com 3 homens e tinha sido assassinada e foi tratado como latrocínio. Né? Latrocínio porque depois ela teve um carro roubado. Né? E esse caso foi amplamente noticiado aqui em Campo Grande, né, como latrocínio, sem se atentar para as questões, todas as questões que evidenciavam o feminicídio. Esse termo não foi usado num primeiro momento. Né, os jornais daqui não se atentaram para isso, tratavam como um caso muito pontual. Então, essa questão de não discutir políticas públicas, medida protetiva, você falou, mas a mídia não mostra como a medida protetiva pode ser eficaz. Ela nem entra nesse mérito. Né? Então, é tudo tratado de forma muito factual, muito superficial. Teve lá o assassinato, vamos lá, vamos descrever como que foi o assassinato e vamos, né, tentar entender, mas sempre na perspectiva do agressor. Então, assim, vai tentar entender como que uma mulher vai para um motel com 3 homens, e aí, né, então ela pediu para ser assassinada. Essa era a perspectiva das reportagens.
com isso, os movimentos feministas, eles se rebelaram, né, começaram a reivindicar um outro tipo de tratamento midiático, e a irmã da vítima publicou uma carta, na ocasião, uma carta em que ela reivindicava a tipificação feminicídio, porque era mais que evidente que ela foi morta pela condição de mulher, né? Ela foi e ela estava sofrendo um linchamento moral ali na imprensa, né? Uma violação à sua própria memória. Então ela morreu e ainda estavam colocando em xeque o comportamento dela, por que ela saiu com os homens, e isso acabou gerando uma discussão muito interessante que fez com que a mídia ela revertesse a sua abordagem. Né? Depois da carta da irmã da vítima, que foi aí replicada mais de 30 mil vezes nas redes sociais, os jornais daqui mudaram sua abordagem, né? Eles passaram a discutir a questão do feminicídio, e aí a gente até se pergunta, por que acontece uma mudança nesse sentido? Né? É porque eu prefiro acreditar que os nossos jornalistas são despreparados. Né? Eles não provocam uma distorção deliberada. Ou é muito involuntário isso. Eu não me atentei, eu não conheço. A lei é de 2015, então é uma lei relativamente recente, que os jornalistas ainda não conhecem essa lei. Então, por isso que eu falo da preocupação em estar formando profissionais preparados aqui, profissionais que conheçam esses arcabouços jurídicos e saibam abordar depois. Né? Porque como que eu vou cobrar de um jornalista na redação, que tem 10 pautas para cobrir no dia, que ele conheça as legislações, que ele saiba atribuir, que ele saiba tipificar ou questionar se esse crime pode ser enquadrado como feminicídio ou não. Claro, o jornalista ele tem suas estratégias, né, suas técnicas para as entrevistas, para as pesquisas, para poder escrever sobre os assuntos. Mas a gente considera também essas rotinas de produção. Né? Então, eles são muito despreparados. E, assim, o que chocou a gente, esse trabalho, inclusive, tem uma orientanda minha que está se debruçando nesse caso, está fazendo a sua dissertação de mestrado sobre essa abordagem do caso Maiara Amaral, mas foi um artigo que a gente escreveu junto, ali na área minha orientanda também, e a gente escreveu junto, e a gente ficou ainda mais, sei lá, transtornada, porque grande parte das matérias foi escrita por mulheres. Né? E aí a gente pensava que as mulheres poderiam ter uma sensibilidade maior para esse assunto. E isso, né, de certa forma, claro que não é para gerar um embate ou uma crítica direta à mulher, porque a gente sabe que, no final das contas, somos todos vítimas, né, de uma sociedade aí patriarcal, machista, isso está muito arraigado, é difícil de se desvincular disso para depois exercitar, né, executar o trabalho de jornalista. Tá? Mas isso é interessante porque mostra que a gente consegue, de alguma forma, pautar isso na mídia. E não só os jornais locais, eles mudaram a abordagem, como o caso Maiara Amaral, ele foi mídia nacional, né? Ele ganhou uma repercussão nacional, em jornais como Folha de São Paulo, É o País e a própria revista Veja. O Jornal Nacional, exatamente, que a gente se atenta muito aos veículos impressos nas minhas pesquisas. Então, aí ganhou essa repercussão nacional, passou a discutir o feminicídio, né? Os jornais daqui também passaram a publicar artigos, mudaram as reportagens, né? E para tentar entender por que se tipifica como feminicídio e tentar divulgar isso de uma maneira mais apropriada para a população, né? E assim, e até o próprio potencial político que o termo feminicídio tem, né? Que ele precisa ser utilizado e amplamente divulgado, e a mídia está aí, ela tem que atuar nesse sentido. E aí foi interessante porque nesse trabalho que a gente fez, a gente chegou à conclusão, e que é exatamente no mesmo caminho que a Jacira mostrou, que os crimes eles não são negligenciados nas suas ocorrências, não, eles são divulgados e amplamente divulgados, né? Até porque essas questões policiais, elas são de grande atrativo para a imprensa, sempre foram, né? Então, as sessões mais lidas dos jornais são essas tragédias, normalmente. Só que eles não são negligenciados nas ocorrências propriamente, mas são invisibilizados quanto às suas motivações. Ninguém discute a motivação propriamente. Né? E ninguém discute o que está por trás dela, ninguém discute a estrutura da sociedade. Quando a gente vai ver as fontes que são entrevistadas para esse crime, são sempre a polícia, né? Alguém próximo e acabou, não se entrevista advogados ou juízes, ou movimentos feministas, ou pessoas que poderiam contextualizar melhor isso. Né? Como a professora falou, colocar um box que seja sobre a estrutura de acolhimento para essas mulheres. Não tem. Então, nesse sentido, a gente tem muito que avançar. Claro, o caso Maiara, eu estou terminando, o caso Maiara Amaral é um caso de uma mulher
branca, a gente sabe tudo isso, tem que fazer essas ponderações, eu acho. É o caso de uma mulher branca, letrada, como ele estava falando, essas mulheres normalmente têm mais espaço, isso choca mais a sociedade, porque a gente tem que imaginar também quantas mulheres negras e pobres que não ganham manchete do jornal, que não ganham ascensão aí dentro dessa luta feminista, majoritariamente branca, com acesso à internet, com acesso a todos os meios de informação, quantas dessas mulheres estão morrendo, estão sendo, né, totalmente invisibilizadas, não só pela mídia, mas pela própria sociedade. Então, você tem um regime de visibilidade e invisibilidade aí, que a mídia ajuda, ela contribui nesse mecanismo e que é importante a gente refletir sobre eles, né? É importante a gente pautar isso e tentar, pelo menos assim, na minha função de professora e coordenadora, é tentar fazer com que os nossos alunos, os futuros jornalistas, eles consigam compreender isso e façam coberturas mais apropriadas, né? E, para terminar, eu vou falar uma frase de um jornalista, que não sei, eu não queria trazer um homem aqui para falar, mas eu estou lendo agora uns livros do Joe Sacco, e ele falou um negócio que me marcou muito, que ele fala, né? Ele fala um negócio que me marca muito, que jornalistas eles devem ser neutra e imparcialmente a favor daqueles que sofrem. E é isso que a gente acredita, que o curso de jornalismo aqui acredita, falando institucional e também de forma pessoal, tá? Muito obrigada. Bom, como última debatedora da tarde, ouviremos agora a jornalista mestranda Linara Ojeda. Bom, acho que eu nem tenho muitas contribuições a fazer depois das falas, mas eu também queria agradecer esse espaço. Eu acho que é sempre muito importante a gente refletir também sobre esse papel da mídia, porque o trabalho jornalístico ele é interessante, porque todo mundo tem acesso ao trabalho jornalístico, todo mundo meio que acha que entende como funciona, né? Então, a gente se sente muito à vontade para criticar, para falar, para apontar para o jornalista e para a imprensa, e eu acho que é necessário, sim, fiscalizar esse trabalho também, mas eu acho que uma coisa que foi dita hoje de manhã sobre juízes, quando a gente falava sobre algumas sentenças que são dadas, né, em caso de transfeminicídio, e falando que são juízes que muitas vezes que estão inseridos num contexto social e cultural. Isso não é diferente com os jornalistas, eu acho que a gente precisa ter isso muito claro também, né? Quem são esses jornalistas? Se a gente está numa sociedade machista, patriarcal e misógina, são jornalistas que também estão inseridos nisso. Né? É importante que a gente se atente a isso e considere isso quando a gente vai fazer, sim, uma análise mais crítica dessa atuação. Porque, muito embora a gente esteja dentro dessa cultura, né, e que a gente reproduza muitas vezes, ou quase que o tempo todo, essa lógica machista, algumas pessoas tentando lutar muito contra, o jornalismo, ele tem os compromissos éticos dele, e falar de mulher e falar de violência cometida contra a mulher é falar de direitos humanos, né? E a gente tem um compromisso ético em abordar direitos humanos, em defender os direitos humanos, que está já no nosso código de ética. Então, assim, é claro que a nossa atuação, eu falo a nossa atuação porque eu tenho essa formação em jornalismo, é pautada, sim, deve ser pautada, sim, nesses compromissos éticos de fazer uma abordagem minimamente correta, responsável, sensível, mas principalmente respeitando a dignidade humana e, nesse caso, respeitando a dignidade dessas mulheres. Eu vou falar aqui um pouquinho da pesquisa que eu faço, e quando eu falo nós e a gente, eu estou falando de mim, da Catarina, que, como ela disse, ela é minha orientadora, e a gente tem tentado olhar como que a imprensa aqui no Mato Grosso do Sul aborda direitos humanos, e um dos temas que a gente estuda é mulher. E realmente, toda a fala da Jacira, infelizmente, ganha concretude aqui no Mato Grosso do Sul. Né? Na minha pesquisa, que, por exemplo, eu faço uma análise no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, de tudo que saiu sobre mulher, nessa perspectiva, direitos humanos, políticas públicas, e aí, infelizmente, quando se fala de mulher e direitos humanos e políticas públicas nos jornais, fala-se de violência.
né? Então, infelizmente, você não consegue escapar disso. Poucas vezes você escapa de se deparar com notícias que falem de violência. E verificando isso no ciberjornal mais acessado do Estado, né, que é o Campo Grande News, eu consegui levantar 373 matérias. Dessas 373, 75,6%, Jacira, estão na editoria Capital, que seria uma editoria polícia. Né? Então, são 282 matérias que têm esse viés policialesco. E aí, de descrição do fato. Né? É uma descrição pura da violência que aconteceu, e aí muito de forma episódica, infelizmente, e sem aprofundar, como foi dito aqui por todo mundo, infelizmente, não se fala de políticas públicas, não se fala de onde recorrer para buscar ajuda, não se fala qual é a trajetória dessa mulher antes dessa violência ocorrida. E é importante falar qual é a trajetória dessa mulher, porque dessas notícias que eu levantei, que são policiais, né, tem esse viés policial, 93 são sobre violência doméstica. Né? E aí, infelizmente, até quando a Jacira falou assim, como um avanço, a imprensa passa a encarar a violência doméstica e a violência contra a mulher como um problema público, e isso eu também acho que é um avanço, mas será que a abordagem da mídia dá conta de sair de dentro de casa, de sair de dentro do âmbito privado? Eu tenho a impressão de que em muitos momentos não. Porque, por exemplo, quando eu me deparo com a matéria publicada em 25 de dezembro de 2016, com o título "Em briga de casal, homem ateia fogo em moto e agride esposa". A briga é do casal. E a briga de casal se resolve em casa. Roupa suja se lava em casa. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Então, assim, quando eu coloco em briga de casal, eu estou trazendo uma série de significados e uma série de justificativas que vai me dizer, isso é um problema deles. Eles que tratam em casa. Né? Por mais que não seja explícito, mas traz essa carga de significado. Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir. Se ganha um espaço público o debate sobre violência contra a mulher e entra nas redações, será que os jornalistas... e aí, assim, por uma série de problemas que a gente precisa compreender também que dentro das redações jornalistas, eles precisam criar estratégias, como a Catarina disse, para poder pautar o tema, para poder abordar. E existe, sim, uma disputa dentro das redações. Às vezes o jornalista escreve uma coisa, às vezes ele escreveu o texto muito bom, só que esse título foi dado pelo editor. Né? Então, existe uma série de coisas que acontecem dentro da redação também que a gente precisa considerar a fazer essa crítica. Mas será que nós estamos preparados para abrir as portas dessas casas e descobrir o que está acontecendo? Né? E aí, uma coisa que foi me chamando muita atenção também nesse levantamento, e é uma coisa que começou a me angustiar muito, e eu comento muito com a Catarine, que aqui em Campo Grande a gente acaba conhecendo todos os jornalistas. Muitos jornalistas eu conheci na época de formação, são colegas de faculdade, enfim, eu sou formada aqui também. E aí eu me deparei também com muitas notícias dessas, que tratava de forma muito episódica, superficial, que, de certa forma não, que viola novamente o direito dessas mulheres, que são as mulheres. E aí muitas colegas que eu conheço. E boa parte... mulheres que vestem a camisa feminista, que questionam, que postam textão em rede social. Né? E aí, como que não consegue... O que acontece que, dali de onde postou o textão e teve a indignação para a prática, o que aconteceu nesse meio do caminho? Por que eu não consegui levar para a minha prática? Né? Então, eu acho que são alguns dados que são muito, muito sérios, que a gente precisa pensar sobre a atuação. Né? E como que a gente pode se aproximar desses jornais. E aí, assim, é uma preocupação muito grande, porque a gente acaba vendo essa romantização da violência, que foi muito dita aqui. Né? E a romantização da violência, você não ouvir o lado da mulher, você só dá a voz ao agressor.
Nesse texto que a gente fez até sobre a Maiara, uma coisa que chamou muita atenção foi que dos jornais que a gente analisou, só um se atentou a falar quem era a Maiara. Quem é, além daquela violência sofrida? Porque a gente acaba reduzindo, que eu acho que é o que, depois de toda a tragédia, que é o feminicídio, você vê essas mulheres reduzidas à violência que elas sofreram. Elas perdem a identidade. Você desumaniza aquela mulher. Né? Então, uma matéria só falava uma musicista, muito respeitada, tinha defendido a dissertação de mestrado, queria fazer doutorado. Ou seja, ela existia. Ela era uma mulher que tinha sonhos, que tinha talento. Isso morreu junto com ela. Isso um homem tirou dela. Né? Só um. E pode parecer bobeira, mas também tem muito a ver com o que foi dito aqui ontem na mesa sobre feminicídio. É o tempo todo ter que ficar tentando justificar que aquela mulher não mereceu morrer. Quando eu nego a existência dela. Quando eu reduzo ela ao ato praticado contra ela, a violência praticada contra ela. E aí, mais uma vez, eu, de certa forma, estou dando protagonismo para o homem, que foi o que ele fez. Ele matou aquela mulher, pronto, acabou. Né? Então, também é um desafio, eu acho, que é dar visibilidade para essas mulheres. Né? Humanizá-las. Existe uma história por trás desses crimes. Eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente encontra nessas abordagens seja essa não existência dessas mulheres. Elas acabam não existindo. As histórias delas morrem junto com elas, são desconsideradas junto com a dignidade delas, desrespeitadas junto com a dignidade delas. Né? Então, e outra coisa também, meu tempo está acabando, mas outra coisa muito importante, que a Catarina até falou aqui também, mas foi dito ontem, e que eu achei, acho que para a imprensa e para a mídia, para a gente olhar para o jornalismo e também cobrar, e cobrar uma postura diferente, foi a importância da linguagem que foi dita. Né? Ontem, eu não lembro qual das palestrantes falou, a gente precisa dar nome às leis e a gente precisa dar nome à violência cometida. Então, foi feminicídio. Foi um assassinato frio, não foi por amor, não foi por ciúmes, não foi porque amava muito, foi porque foi um assassinato, foi um crime. E você tentar mudar isso, romantizar isso, ou tentar usar uma palavra que tenha menos carga, também é uma violação, é uma violência à história dessa mulher. Né? Então, eu acho que, na verdade, a gente tem muitos desafios para pensar essa cobertura midiática, e esses relatórios são muito importantes, até para a gente ver como que a mídia ela tem reagido. Agora, também acho que, talvez, o mais importante das redes sociais, que a Catarina falou, que eu também acho, a gente tem observado, esse contra-agendamento, seja também uma constante fiscalização desses movimentos que estão ocupando as redes sociais por uma cobertura melhor. E isso eu acho que é importante. Né? A gente se apropriar dessas redes sociais, de cobrar, de questionar e de criar novas narrativas que tentem desconstruir o que às vezes foi construído de forma muito equivocada e de forma também violadora. Bom, eu acho que é isso. Obrigado. Pelo tempo que me foi passado aqui, nós ainda temos 6 minutos para a senhora fazer as considerações com tranquilidade, tá? Eu não posso fazer com muita tranquilidade, porque eu preciso correr ao aeroporto sob pena de o avião não me esperar com tranquilidade. Isso será um desastre. Mas assim, eu queria só fazer uns breves comentários. Eu penso assim que é muito feliz esse congresso pautar a dimensão midiática, quando pauta violência de gênero. É muito importante fazer esse link com a maioria das coisas que estão sendo debatidas. Eu tenho que colocar algo que estava na minha apresentação, mas eu não enfatizei,
que é o seguinte: o Instituto Patrícia Galvão tem feito dossiês, fez um dossiê sobre violência contra as mulheres, fez um dossiê sobre feminicídio, e, nesse momento, vai enfrentar o grande desafio de fazer sobre violência sexual. Aliás, estamos todos de olho em todo mundo que falou de violência sexual aqui hoje. E nós temos o grande cuidado de fazer uma lista qualificada, uma mala qualificada de fontes. Tá? E desde a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, uma iniciativa que reúne Secretaria de Política para as Mulheres, Defensoria, Judiciário, Promotoria, Congresso, etc. e tal, nós temos trabalhado, temos a oportunidade de trabalhar com operadoras e operadores de justiça. Eu digo a vocês que, quando a gente faz esse trabalho de oferecer fontes, e eu conto para vocês que, pelo menos, nós recebemos 20 telefonemas, no mínimo, por dia, de jornalistas de vários veículos, de várias partes do Brasil, pedindo fontes. Aliás, tem uma pessoa, especialmente uma jornalista, que faz esse atendimento. É uma contribuição também para qualificar a cobertura, porque nós sabemos como estão as redações. As redações estão reduzidas, as redações estão com um perfil mais jovem do jornalista e que tem que produzir muito. Enfim, voltando ao meu exemplo, com aquele acontecimento do assédio sexual no transporte público em São Paulo, na Avenida Paulista, com um ejacular no pescoço de uma passageira, um ônibus vazio. Naquele mesmo instante, eu estava no Tribunal de Justiça lançando uma campanha para enfrentamento ao assédio sexual. Governador, juízes, etc. Doutora Tatiana, que foi a inspiradora. E o que aconteceu naquele momento aí nas redes sociais e em todos os veículos, até nas revistas semanais? Nós tivemos pequenos artigos ou entrevistas realizados com operadoras e operadores de justiça. Foi um momento que qualificou muito o debate, depois muitas entrevistas, etc. Então, também tem que ter esse retorno. Eu também tenho que ter esse trabalho, né, hoje, de operar e, por exemplo, sair desse espaço aqui e a gente oferecer essas pessoas todas especialistas e a gente produzir alguma coisa que ajude. Por exemplo, os dossiês ajudam muito, e o dossiê atual que nós vamos fazer, nós vamos gravar pequenas entrevistas com as fontes. Aí o jornalista olha e fala: aquela fala super bem, aquele também, preciso fazer uma entrevista, etc., e ajuda. É muito dinâmico o momento hoje de construção de notícia. Mas eu super concordo com a colocação de vocês, que as mídias não tradicionais, elas têm não só feito todo um trabalho que a mídia tradicional deixa de fazer, mas elas têm pautado a mídia tradicional. Têm pautado a mídia tradicional. Como? O debate fica tão aquecido nas mídias sociais que a mídia tradicional tem que se reposicionar. Nós já vimos isso nas eleições passadas e não há como pensar que, nas eleições de 2018, as mídias sociais, as mídias não convencionais, vão ter um papel importante. E o que mais que eu queria comentar rapidamente? Isso, eu acho que você traz... Eu esqueci seu nome, que eu não anotei. Kinara. Uma coisa importantíssima. Não são crimes de paixão, de ciúmes, são crimes de ódio. A característica do feminicídio, todas as pessoas que atuam nessa área aqui sabem disso, a característica do feminicídio o feminicídio acontece quando usa arma de fogo, ou mesmo um canivete ou uma faca. Não vem com um tiro, nem uma facada. Uma gerente do Magazine Luiza foi
assassinada em Campinas pelo seu ex-parceiro, que ela tinha medida protetiva, saía às 7 em ponto de casa, às 7 em ponto ele estava no portão, assassinou essa mulher com um canivete, com mais de 30 golpes. Em alguns lugares foi noticiado que ele fez esse ato porque estava muito mexido com a separação. Com a separação, ficou transtornado, perdido. Como assim, gente? Como assim? Então, eu me preocupo no campo da mídia, no campo desse ambiente que contribui muito para a construção e reiteração das raízes da violência contra as mulheres, porque essa narrativa do amor romântico, aliás, que nós todas e todos somos contaminados e contaminadas. Como a gente tem que todo dia brigar com essa história desse amor romântico na nossa existência, né? Como ele é reiterativo da violência contra as mulheres, em todas as suas dimensões. E aí a mídia faz esse papel. Eu peço desculpas para vocês, adorei estar aqui, adorei conhecer vocês, adorei as suas reflexões, juiz, sobre mídia, etc. e tal. E acho que a gente precisa conversar mais sobre esse tema. Acho que precisa pautar mais e ouvir as pessoas, assim como nós ouvimos o Denis, ouvir os operadores e operadoras de justiça. Eu digo a vocês que, em São Paulo, que é onde eu convivo mais, defensoras públicas e juízas têm cada vez mais estão cada vez mais atentas à mídia, a dar entrevista e, aliás, a escrever pequenos artigos. Elas sofrem, porque essas pessoas não escrevem assim mais leve e tal, não faz parte do dia a dia, né? Mas tem feito o maior sucesso. Então, eu fico aqui com esse convite. Vamos ficar todos e todas mais atentas e investir nos jornalistas, porque se a gente investe com dados, com fontes qualificadas, com informações qualificadas, esse jornalista e essa jornalista não só vai fazer uma cobertura mais aprofundada, como essa pessoa também vai ficar mais sensível e vai continuar ali na redação. Só faz bem para esse investimento. Obrigada e desculpe. Eu solicito só que os debatedores aguardem um pouquinho e nós vamos liberar a Jacira Mello para seguir até o aeroporto por conta do voo. E aí daremos continuidade. Então, em nome da organização, agradeço imensamente a participação da palestrante, das debatedoras, Catarina Girone Miguel, Linari Algeda, e do debatedor, meritíssimo juiz, Davis de Oliveira Marques. Mas, antes de finalizar efetivamente o trabalho aqui, eu quero convidar ao palco a juíza coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, doutora Jaqueline Machado, para juntos lançarmos uma novidade para 2018. Pode ficar por aqui. Pode ficar na mesa lá. Bom, neste ano de 2018 será lançado o primeiro prêmio de jornalismo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com a pauta Comunicação pela Igualdade de Gênero. A realização deste concurso parte da premissa de que os profissionais da área da comunicação social despertam um papel importantíssimo na construção do pensamento e opinião da população. Eles retratam a sociedade, pautam discussões, reforçam e também estabelecem padrões, valores e costumes. Aliás, nas palavras da jornalista Juliana Faria, fundadora da ONG Tink Olga, o jornalismo não é só mensageiro, é mensagem. Então, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul distribuirá R$30 mil em prêmio para 6 categorias: telejornalismo, jornalismo impresso, jornalismo online, radiojornalismo, fotojornalismo e a categoria universitário, sendo que serão 2 os premiados por categoria.
Para participar do concurso, o profissional ou o acadêmico da área de comunicação social deverá inscrever no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul trabalhos inéditos e publicados a partir de 1º de janeiro deste ano, que contemplem ao menos um dos seguintes temas: o fenômeno da violência contra a mulher no Mato Grosso do Sul, as contribuições do feminismo na sociedade contemporânea, a participação da mulher nos espaços de poder, a persistência da violência contra a mulher, causas e efeitos. A previsão para a publicação do edital do concurso é para o final do mês de abril, mas o concurso contemplará todos os trabalhos produzidos desde o início do ano de 2018 até o dia 31 de agosto, quando as inscrições serão encerradas. A cerimônia de premiação acontecerá no mês de novembro, durante a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. E para o lançamento oficial, passo a palavra à doutora Jaqueline. Bom, primeiro, boa tarde a todos que persistiram, porque estava simplesmente maravilhosa. Essa manhã foi esplendorosa e a tarde foi maravilhosa. Eu quero fazer um agradecimento especial aos meus colegas da coordenadoria, né, aos juízes que estão aqui ao meu lado, Alessandro, Gessé, Rafael, Liliana, que têm me acompanhado aí nessa árdua jornada. Aos meus colegas que vieram de fora, que a gente sabe as dificuldades que é para sair da sua vara, da sua comarca, né? A Luciana, presidente de Fonavide, aqui, nossa representante, Davis, meu amigo querido, que está no Rio Grande do Norte, mas que é do Mato Grosso do Sul, a Adriana, que já foi embora. Quero fazer meu agradecimento à doutora Ellen, que veio aí do interior para prestigiar também o nosso evento. Mas quero fazer um registro especial, muito especial, às pessoas da minha coordenadoria. Tá? Vocês são muito especiais e esse evento aconteceu por causa de vocês. Anne, Sandra, Vanessa, Meire, Liliana, Pedro, a Débora, a Carol e a Rafaela, a Lili, que está aí, por aí. Quem que eu estou... O Edmar. Quem que eu esqueci? O João. João, desculpa. Está ali, ó, por isso. Estava separado. Vocês brigaram, né? Os meninos. Não, mas é muito bom trabalhar com vocês, e isso só aconteceu por causa de vocês, por causa da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça, que é nossa parceira, por causa do cerimonial que está aqui, e que é nosso grande parceiro também, né, Jorge Miguel? E, na verdade, assim, eu digo que o que aconteceu no tribunal? Na verdade, eu estou só sentindo coisas positivas do meu lado. Quer dizer, todo mundo está me dando ideia, todo mundo está me ajudando, todo mundo está fortalecendo a Coordenadoria da Mulher. E isso é uma coisa muito, muito gratificante para mim. E quero agradecer ao FMS, professor Ângelo, foi muito bom fazer o evento aqui. Tá? A Linara, que nos ajudou bastante desde o início. Né, Linara? Muito obrigada mesmo por todos os esforços para a gente ter chegado aqui. Então, agora, para encerrar também o nosso simpósio, eu declaro neste ato lançado o primeiro prêmio de jornalista de jornalismo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Comunicação pela Igualdade de Gênero, e desejo boa sorte aos profissionais acadêmicos que se inscreverem. Nós precisamos nos comunicar, judiciário, mídia, e toda essa situação que engloba aí a violência contra a mulher. E nós vamos melhorar muito com isso a vida dessas mulheres, as nossas vidas, essa sociedade e esse mundo. Muito obrigada mesmo, gente. É gratidão a palavra que eu tenho para falar aqui para vocês.